Olá, amigos do Podmakers. Hoje nós estamos aqui com a presença especial do meu amigo e doutor Fábio Machado Santana, ou Santana Machado, como vocês já viram os livros dele, as publicações, médico, clínico geral, especialista em medicina intensiva e neurointensivista. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Formado pela Universidade da Bahia, onde meu filho nasceu, eu sempre falo isso, Salvador, maravilha. Tem saudade da terrinha? Você sempre vai lá, né? Vou pelo menos 1-2 vezes ao ano eu vou lá. Família, ainda tá todo mundo lá ou já tá aqui, todo mundo? Não, a maior parte mora na Bahia, a maior parte aqui é eu tenho aqui eu e minha irmã só. E a sua trajetória, eu estava olhando o seu currículo Lattes, é de ficar orgulhoso. Eu gosto muito de quando encontro pessoas assim que a gente pode conversar e já tiveram uma trajetória em praticamente todas as áreas, tanto na área acadêmica quanto na área prática, né? Parabéns pela sua trajetória. Não, obrigado. Doutor, eu estava vendo aqui, me preparando para a sua entrevista e me deparei com uma reportagem da TV Record, que mostra uma pessoa que tem 42 anos, um empresário que de repente vai fazer um exame de rotina para uma academia e descobre que tem um sopro. E ele, praticamente a vida dele vira 180 graus, né? Ele agora tem que participar de um procedimento cirúrgico e tudo mais. Esse período entre que ele recebe o diagnóstico até a hora que ele vai até ter alta do hospital, é exatamente os minutos que percorrem aquela reportagem. É exatamente esse o período que você se especializou? Então, o perioperatório, ele começa no momento em que há uma indicação cirúrgica, então quem indica a cirurgia é o cirurgião. Esse momento é o 0. Depois dessa indicação, é solicitada uma avaliação clínica dessa pessoa para avaliar como ela está. Então você faz a avaliação perioperatória. E essa avaliação pré-operatória, antes da cirurgia, ela tramita pelos cuidados também do intraoperatório e os cuidados no pós-operatório. Os cuidados pós-operatórios, dependendo da situação clínica, eles podem ser finitos. O que é isso? Vou dar um exemplo mais simples. O paciente fez uma avaliação para uma cirurgia de hérnia. Certo. Tá? Uma cirurgia de hérnia. E aí, operou a hérnia, passou o período, o médico deu alta, acabou. Não precisa nunca mais se preocupar com a hérnia dele, porque está corrigida, ele não acabou. Então... Não deu complicação nenhuma? Não teve complicação, não teve nada, acabou. Agora vamos pegar esse paciente que você deu exemplo. Uhum. Vamos dizer que tiveram que trocar a válvula dele. Uhum. Então esse paciente, ele vai fazer a cirurgia, vai resolver, ele vai voltar à atividade física dele, só para a gente deixar claro que não é uma coisa que... Vai impedi-lo depois de jogar o futebolzinho. Só que ele vai ter que fazer pro resto da vida acompanhamento dessa válvula que foi trocada. Então, o pós-operatório dele vai virar uma coisa durante a vida dele. Só para mostrar que pode ter diferenças isso. Sim. Mas o que se chama de pós-operatório? O pré-operatório é o período que antecede a cirurgia. O intraoperatório é o período que está dentro da cirurgia. E o pós-operatório, ele é dividido em imediato, que é as primeiras 24 horas após a cirurgia. Uhum. O não imediato, que é ao final desse primeiro dia até 30 dias. Ah, certo. E o tardio, que é depois de 30 dias. Que é a vida inteira. Que pode ser ou não a vida inteira, dependendo da situação que foi a indicação cirúrgica, entendeu? Agora, a sua área de estudo, ela ficou concentrada na tese de doutorado naquela época, aos 30 dias. Sim, aos 30 dias. De qualquer cirurgia e as complicações que pudessem vir a ter, né? Esse foi no Hospital das Clínicas? Isso, no Hospital das Clínicas. Foi de cirurgia não cardíaca, né? As cirurgias cardíacas são um pouco diferentes, mas foi em cirurgias não cardíacas. Cirurgias ortopédicas, cirurgias neurológicas, cirurgias abdominais, etc. E desse período que viemos desde 2001 para cá, houve também muitas evoluções. Houve não só evoluções no pré-operatório, com uma melhor estratificação de risco, né, dos pacientes, ou seja, você saber quem tem mais risco de complicar ou não, isso foi melhorado. Estratégias para diminuir esse risco também foi melhorada.
Os cuidados intraoperatórios foram melhorados demais, com novas drogas anestésicas, novos cuidados, cirurgias minimamente invasivas, então o intraoperatório também melhorou muito. Uhum. E o pós-operatório também melhorou muito, porque a terapia intensiva, que no caso é uma das minhas especialidades, Sim. evoluiu bastante também nos últimos 20 anos. Então, aí meu doutorado foi em perioperatório. Só para você ver o link das coisas. O perioperatório, que envolve avaliação, cuidados intra e pós-operatórios. A avaliação pré-operatória, quem faz é o clínico geral, só para você ver a conexão. Uhum. E os cuidados intra e pós-operatórios, quem faz é a medicina intensiva. Caramba. Então, assim, não é um doutorado dissociado da situação, entendeu? Tem gente que faz isso. Você pega, o cara tem um doutorado, sei lá, em astrofísica e ele é dermatologista. Pode acontecer um negócio esquisito, assim, acontece, entendeu? A pessoa nunca mais volta a trabalhar com aquilo. Uhum. Nesse caso, a área que eu fiz o doutorado tem a ver com minha formação de clínico geral e Sim. de medicina intensiva, e eu desenvolvi a habilidade de pesquisa clínica e habilidades de docência, entendeu? Uhum. Porque você tem que preparar a aula, dar aula, você é orientado, você... Entendeu? Isso. E aí entra... Porque naquela época, porque se fosse seguir daquela época para cá, aqueles estudos, apesar de serem muito importantes... Aliás, o teu livro, ele é da tese do doutorado quase, né? Ela Sim, tem com uma sim. base. Pelo menos um deles. Né? Sim. O livro, o que aconteceu? A história começa assim. Eu estava fazendo uma pesquisa de asma em animais. E eu tinha que fazer o trabalho no hospital. Quando eu estava fazendo a pesquisa em animais, era uma pesquisa bem interessante, eu estudava efeito de medicamentos em animais que induzia asma, que era a cobaia. Uhum. Um dia eu cheguei pro meu orientador e falei, eu não quero isso não, eu só fico cuidando dos pacientes, agora eu fico com esses bichinhos aqui, tem que final de semana, não sei o quê. Acho que não faz muito sentido eu ficar fazendo essa situação. Aí ele virou para mim e falou bem assim, então o que você quer fazer? Eu quero fazer com cuidados de perioperatório, cirurgia, que eu tô fazendo avaliação. Uhum. Aí ele virou para mim e falou bem assim, tá bom, então se em 2 meses você me mostrar alguma coisa palpável, a gente muda. Isso eu tô falando, você está falando de 2001, 2002, mais ou menos? Naquela época. 1998, 99. Né? E no período da residência, então. A minha residência terminou em 96, tá? Foi. 98 e tal. Aí, o que aconteceu? Aí eu montei os dados, eu estava catalogando isso, e aí mostrei para ele, e ele virou para mim e falou, puxa, que legal! Você não quer montar um serviço para fazer a avaliação dos pacientes de forma sistematizada? Porque eu tô vendo que o teu material é bom. Eu falei, mas já tá montado. Tá? Tá, então. Você pode começar? Pode. Aí eu montei o serviço, que foi talvez, com certeza foi um dos primeiros serviços de avaliação perioperatória do Brasil. Não vou dizer que foi o primeiro, porque a gente não conhece todos os lugares, mas foi um dos primeiros. Foi esse que deu origem também, ou aperfeiçoamento do guia? Sim. Aí eu peguei coisas que existiam de forma rudimentar, aprimorei, e desse serviço saiu o livro de perioperatório, saiu o guia, saiu minha tese de doutorado, saiu mais 2 teses de doutorado, e era um ambulatório que a gente fazia avaliação dos pacientes para cirurgia, né? Você avaliava a condição clínica para ver se o paciente tinha condição, aguentaria a cirurgia, e ao final do montado o projeto, era um ambulatório que atendia perto de 10 mil pacientes por ano. Então a gente conseguia fazer avaliação de quase 10 mil pacientes e a gente fazia esse serviço dentro do Hospital das Clínicas. Esse ambulatório... E recolhendo dados. E recolhendo dados. Aí eu fiz minha tese de doutorado nessa base. Esse ambulatório, ele vingou de tal forma que ele é um padrão para os residentes de clínica médica que quiser fazer estágio.
E mesmo depois de eu ter saído do Hospital das Clínicas, que eu não estou mais lá, o ambulatório continua funcionando até hoje. Ele segue, o guia é como se fosse um checklist de tudo que deve acontecer entre o período do diagnóstico até a alta? Sim, cada cirurgia tem sua particularidade. Esse ambulatório é para cirurgias que não envolvem cirurgia do coração. Do coração você tem uma particularidade. Envolve cirurgias ortopédicas, cirurgias abdominais, cirurgias neurológicas e assim sucessivamente. E aí você sabe o que pode acontecer e, de acordo com as características do paciente, você sabe a probabilidade de tal evento acontecer mais ou menos. E é isso que você calcula. E desse cálculo é um cálculo matemático, e desse cálculo você define a melhor estratégia para diminuir aquela complicação. Então o que foi criado foi uma espécie de uma fórmula onde é possível prever e ajustar e melhorar as chances. Sim, sim. Essa fórmula não é uma fórmula matemática, porque ela envolve variáveis qualitativas, né? Uhum. né? Mas ela te dá informação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Para você entender, eu vou fazer uma avaliação cardíaca. Se o meu paciente tem diabetes e tem um problema nos rins, ele tem 12% de chance a mais de ter evento cardiovascular do que o paciente que não tem isso. Só para exemplificar. E nisso os alunos são treinados, os residentes são treinados, eles sabem identificar e falam, esse tem mais risco, esse tem menos risco. Se esse que tem mais risco, o que eu posso fazer para diminuir esse risco? É óbvio que o risco nunca fica próximo do cara que não tem essas variáveis, mas você fazendo estratégia, você diminui. Por exemplo, se eu pego um paciente diabético e você está falando dentro do período de 30 dias. Dentro de período de 30 dias. Se eu pego um paciente diabético e controlo melhor a glicemia dele, a cicatrização no pós-operatório é melhor do que se a glicemia está alta. Perfeito. Só para exemplificar. Então, se eu pego o diabético e ele está descontrolado, e eu controlo o diabetes, a sua cicatrização vai ser melhor. Ela vai ser igual ao do normal? Não. Sim. Porque a pessoa que não tem diabetes tem uma cicatrização melhor do que o diabético. Mas ela vai ficar melhor do que a situação atual que ele está vivendo, que o diabetes está alto, entendeu? E melhor se não tivéssemos colocado essa variável dentro da conta, né? Uhum. Muito bom. E de lá para cá, houve melhoria nesse prognóstico, nessa forma nesses resultados, de lá para cá, com a tecnologia, com a informação, porque vocês lançaram um segundo guia, né? Então, houve melhoras, né? Houve evoluções, e essas evoluções fazem com que você cuide melhor, porque aparecem medicamentos novos que você pode intervir, medicamentos que você achava que funcionava melhor não funciona tão bem, porque a tecnologia, na verdade, a ciência, ela evolui. Às vezes solidificando conceitos, às vezes derrubando conceitos que não estavam inadequados. Então, houve melhora, mas eu acho que a grande evolução da cirurgia, do perioperatório hoje, são as cirurgias estão caminhando para cirurgias cada vez menos invasivas. Uhum. Isso gera menos trauma e menos complicação. Então, só para a gente ter ideia hoje, você tem N cirurgias que você pode fazer com robô, em que você faz incisões muito pequenas. Então, cirurgias que você tinha cortes de 10 centímetros, vira de 2 centímetros. Né? E esse tipo de cirurgia faz você ter menos sangramento, menos perda e um pós-operatório menos doloroso, etc. Então, na verdade, as cirurgias estão ficando mais cirurgias que antes precisavam de grandes incisões, menos incisões. Incisões é o corte, né? Sim. Menos o corte diminui, e isso faz com que você tenha menos trauma cirúrgico. E isso vai melhorando os resultados dos pacientes, né? Então, na minha opinião, a gente vai evoluir cada vez mais para cirurgias minimamente invasivas. Aqui, olhando como um amador, como uma pessoa que vem de fora, um paciente, ou falando pelo paciente, de um tempo para cá, é verdade que nós ouvimos falar menos em transplantes e mais em instalação de próteses? Isso aí aconteceu isso, ou isso aí uma coisa não tem nada a ver com a outra?
Prótese em que sentido? Vamos... Prótese de válvulas, por exemplo. Não, você tem isso porque você sofre um processo. Por exemplo, se você pega um coração, à medida da idade, você pode ter doenças degenerativas das válvulas. Certo. E o tratamento dessas degenerações, que a válvula fica desgastada, é como se fosse um amortecedor que quebrou. Não tem jeito. Ou você troca ou não tem. Então existe prótese para isso. Agora, o que está acontecendo com essas próteses hoje? Ou esses dispositivos, vou chamar de dispositivos para ficar mais fácil. Eles estão ficando cada vez mais biocompatíveis. Então, antes você colocava, não que mudou totalmente, mas você colocava uma prótese numa válvula cardíaca e você precisava dar anticoagulante para não ter trombose, etc. Hoje elas são mais biocompatíveis e em algumas situações pode não precisar mais colocar isso, né? Então, o material e a engenharia genética estão influenciando de tal forma que as coisas estão ficando cada vez mais compatíveis. Então, hoje você tem modelos que você pode criar pequenas estruturas a partir da própria célula do paciente. Você cultiva e produz estruturas. E provavelmente no futuro acontecer isso. Então, se você lembrar, até recentemente apareceu um noticiário em que nos Estados Unidos foi feito um transplante de um coração de porco que foi colocado num paciente. Esse coração, na verdade, não era o coração do porco, foi geneticamente modificado para colocar no paciente. Quer dizer, porque não explicam direito, né? Não é um coração do porco, então foi modificado geneticamente. Qual é a vantagem de você fazer órgãos geneticamente modificados a partir da célula do hospedeiro, da pessoa? É que você no futuro não vai precisar dar drogas para diminuir a imunidade, para combater, para evitar a rejeição. Então, você vai ter se funcionar na evolução isso, porque é aquilo que eu falei, a ciência é assim, cria dogmas, cria conceitos, depois derruba, é assim que funciona. Se funcionar dessa forma, o que vai acontecer? Você faz um transplante renal e você não precisa tomar imunossupressor, você fica sem imunossupressor, ou seja, aquele efeito colateral de baixar sua imunidade com imunossupressor você não terá. Isso existe hoje de forma sistematizada? Não. Está em pesquisa, as coisas estão caminhando, isso ainda não está na prática clínica, mas há uma perspectiva nesse âmbito. A pergunta é muito mais seguro fazer cirurgias hoje? É muito mais seguro do que há 30 anos atrás. Muito mais, muito, assim, indubitavelmente muito mais. Só para você ter ideia, você faz uma cirurgia hoje cardíaca, uma cirurgia torácica, uma cirurgia abdominal grande, você está andando no dia seguinte. Isso era impossível, né, em 20, 30 anos atrás. E os exames de imagem? A evolução também se sentiu assim, ano a ano, de década a década? Como é que foi? Rapaz, a evolução dos exames de imagem é impressionante, né? Só para dar um exemplo para vocês, todo mundo vira e fala assim, uma tomografia. Uma tomografia de crânio, a primeira tomografia de crânio, ela foi publicada, foi discutida num congresso de neuroradiologia, de radiologia nos Estados Unidos, no início dos anos 70, 1969 e 70. Para processar a imagem, eles demoravam uma semana. Poxa. Uma semana. Para você ter aquela imagem e tal. E nem devia ser com essa resolução. E não tinha aquela resolução. Hoje, você tem uma tomografia, você faz uma tomografia de crânio e tem a imagem em 5 minutos. Poxa. 5 minutos você faz uma tomografia de crânio. Então, a imagem evoluiu muito. Não só a imagem do ponto de vista de tomografia, mas a imagem do ponto de vista de ultrassonografia e a imagem do ponto de vista de ressonância. Só para vocês terem ideia de como isso está evoluindo, nos últimos anos, a gente já tem ressonância portátil que você pode levar por onde você quiser. Ainda não está totalmente difundida, mas tem. E tomografia portátil. Então eu quero fazer uma tomografia, eu levo no quarto do paciente, eu não preciso descer no laboratório de radiologia. Então isso tem evoluído bastante. E os aparelhos de ultrassom, eles estão disponíveis dentro das unidades de terapia intensiva. Óbvio que você não vai encontrar isso em todos os lugares, porque tecnologia funciona assim. Você produz,
ela vai barateando É e aí preço. vai se difundindo, não Quanto é? mais vende, mais vai baixar o preço. Isso, e aí vai baixando o preço. Mas assim, só para dizer isso para vocês, hoje vários procedimentos é feito guiados por ultrassom nas UTIs, nas enfermarias, no centro cirúrgico. Dentro Nada, não é nada mais às cegas. até dentro da cirurgia também pode ser utilizado esses exames. Sim, você tem cirurgia, por exemplo, fazer uma cirurgia craniana, tirar um tumor. Aí o cirurgião vai lá, faz a cirurgia, operou, e ele está na dúvida se dá para tirar mais ou não. Ele pode, o paciente, sair dali, ter uma ressonância no centro cirúrgico, o Hospital das Clínicas tem isso, por exemplo, que quando a gente pensa isso, a gente só está pensando... Que só os caros. Só os caras, mas o Hospital das Clínicas tem isso, por exemplo. Né? E já não tem... Já tem isso há algum tempo, porque eu já saí, então já tem bastante tempo. Então o cirurgião leva o paciente na ressonância ali mesmo, faz, ele fala, olha, dá para tirar mais um pouco do tumor, vou tirar mais, volta e termina a cirurgia. São decisões que são tomadas a partir da imagem. Da própria imagem. Da própria imagem. Isso é muito bom. E a situação também emocional do paciente, onde ele está ali fragilizado e tudo mais ali, isso tem diminuído mais com esse tempo de espera, com essa resposta mais rápida, isso ajuda também no lado emocional do paciente, no lado emocional da família? Ou acaba causando uma ansiedade maior? Não, a gente aprendeu ao longo do tempo algumas coisas do ponto de vista de bioética e de comportamento humano. Então, só para explicar um pouco, há muito tempo atrás, a relação médico-paciente era paternalista. Então o médico falava, você precisa operar, você falava sim, senhor, e operava. Hoje, a relação não é assim. É uma relação que a gente chama de divisão, né? Eu acho que o melhor termo é esse, né, para a gente fazer. Tem um termo específico, mas isso é o melhor. Em que você expõe para o paciente a necessidade, expõe os riscos, expõe os benefícios, expõe o que vai acontecer baseado em um percentual de dados que já existem, não é uma coisa fora do inventada. E o paciente, junto com o médico, no caso, ou a família também, escolhe o que é a melhor solução para aquela situação, que se adapta a ele. E aí isso é feito. Nesse contexto, quando você conversa dessa forma, explica, dá os tempos que você vai ter em média, tudo isso, a tendência de ansiedade, etc., de forma assim proibitiva, vai reduzir bastante, né? Porque você está preparado para aquela situação. Entendeu? O que poderia ser uma coisa que poderia aumentar o estresse, pelo contrário, ele diz assim, bom, deixa eu raciocinar, eu vou racionalizar aqui, não fica só do lado emocional, né? Então, eu viro, por exemplo, vou dar um exemplo para você, se você pega um paciente que vai fazer uma cirurgia abdominal e você explica para ele que ele vai usar uma sonda no nariz para drenar o estômago e que essa sonda incomoda, que ele vai ficar sem comer alguns dias, né? Se ele vai ficar, porque às vezes não dá para comer, que no primeiro dia vai ser desse jeito, no outro dia, no segundo dia dessa forma, que ele vai ter um incômodo, mas vai ter que levantar, vai ter que andar, vai ter que fazer fisioterapia, e que a fisioterapia precisa encher o pulmão, quando enche o pulmão dói um pouco, e você vai explicando tudo isso para ele. Chega o pós-operatório, ele começa a ver que essas coisas estão acontecendo como você explicou, não exatamente, mas está acontecendo. E você dá o apoio, você melhora muito o estresse. Né? O paciente saber que tem um plano, que aquilo não é um acaso, que está seguindo uma situação, e também isso não quer dizer que tudo é 100%. Você pode também externar a sua dúvida, né? E dividir com ele que aquilo é imponderável naquela situação, mas que vocês vão estar juntos para resolver o problema. Isso melhora muito o estresse e a ansiedade, entendeu? E do profissional de saúde, do médico também, do particular, isso também ajuda ele a estar... Ou isso é uma carga emocional a mais? Isso é uma carga emocional grande porque você está lidando com o emocional. Na hora que eu estou te explicando uma situação que não é comum para você, e ao mesmo tempo em algumas situações você vai ter que externar a sua fragilidade diante de alguns pontos, porque você não sabe tudo.
Você sabe que isso sobrecarrega Sobrecarrega o médico. o emocional do médico. E isso, para quem vai fazer medicina, é interessante as pessoas saberem disso, para elas se prepararem, né? E por quê? Porque isso ajuda você a melhorar o cuidado. Uhum. Quando você explica, quando você dá atenção, quando você percebe a angústia do paciente e você tenta ajudar, o tratamento vai ser melhor. Uhum. Se furtar de conversar com o paciente, não explicar as coisas ou deixar as coisas de forma superficial, só vai trazer complicações do ponto de vista de relacionamento, de estresse emocional para todo mundo, entendeu? E até prejudicando ali o tempo pós-operatório e a recuperação do paciente. Sim, Né? sim. Nosso aluno, por exemplo, que quer fazer medicina, quais são as qualidades que, Dr. Fábio, se você vê assim num residente, num aluno que já está terminando medicina, que você fala, esse aqui acertou em ter escolhido a medicina. E será que seria como a gente fazer uma explanação rapidamente? Aquelas qualidades que você vê nesses indivíduos que nós teríamos que ver no nosso aluno. A medicina virou um curso muito amplo. Então você pode fazer medicina e depois que terminar o curso, cumprindo algumas cadeiras básicas, você pode nunca mais mexer em nada relacionado a paciente. Então você pode fazer tecnologia em medicina, robótica, muita coisa. Mas para a gente dar o foco no nosso país, em que quem faz medicina está focado em ir ver paciente, cuidar de paciente, eu sempre digo que tem uma qualidade no médico que ela deve ser primordial. Compaixão. Se você não tem compaixão, você vai ser, como médico integral, vai dar muita dificuldade. Porque a parte técnica você consegue fazer, você consegue aprender a escutar, dar o melhor ponto, mas compaixão é fundamental. Então, o médico precisa ter compaixão. Uma coisa que vai nesse contínuo, quando você tem compaixão, você acaba você gera uma outra coisa que é interesse pelo paciente. Quando você gera interesse, você gera curiosidade. Quando você gera curiosidade, você tem que gostar de estudar. Porque sem curiosidade, você não estuda. Então, são coisas que vão caminhando. Mas se a gente tivesse que resumir uma palavra, é essa: compaixão. Então, a compaixão seria um fator motivador, inclusive, para chegar ao estudo e dedicação. Sim, porque você está se preocupando, você está se pondo no lugar, você está preocupado com ele, você está se importando com aquela queixa, né, de forma, como a gente fala, holística, né, completa, né? Então, a compaixão faz isso, né? Foi isso que lhe motivou a ser médico? Quando você, Fábio, ainda lá, adolescente, resolveu fazer medicina, o que você pensava naquela época? Cara, é muito difícil você definir o que te motivou, porque você é jovem, tem N influências sobre sua cabeça, né? N influências na sua cabeça, então é difícil você dizer assim, ó, foi isso que me motivou, foi aquilo que me motivou, né? É bem complicado. Eu falei da compaixão porque a compaixão é que vai fazer você continuar ao longo do tempo. Então isso, com certeza, tem. Em algum momento você foi movido pela compaixão. Não, eu acho que isso é uma qualidade que você percebe que você tem. Mas assim, eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos. Com 16 anos, eu acho que milhares de coisas influenciaram, não vou saber exatamente. Agora, uma coisa que me marcou muito e que eu achava aquilo errado, e talvez eu lembre disso até hoje, eu era garoto, 14 anos, 13 anos, e eu estava jogando basquete. E aí eu tive um entorse grave do tornozelo. E aí eu fui ao hospital. Meu pai levou ao hospital. Chegando lá... Aliança? Não. Foi bem lá no interior da Bahia. O médico que deveria estar de plantão não estava de plantão. Eu achei aquilo um absurdo. Então aquilo me marcou. Falei, como é que eu assumo uma responsabilidade e não estou cumprindo com essa minha responsabilidade?
caso era um ortopedista. Era um ortopedista que deveria estar lá e não estava, entendeu? E isso me chamou a atenção, entendeu? Então... O sentimento de indignação. Isso. Então, o que acontece? Quando você, quando é muito jovem e pensa em medicina, provavelmente você deve pensar em medicina achando que você vai fazer a diferença e vai mudar as coisas. Sim, eu acho que isso é um sentimento válido, mas eu vou dizer outra coisa para quem não escolheu medicina. Você também pode fazer a diferença e mudar as coisas, entendeu? Então, só para a gente não achar que só essa profissão pode fazer a diferença. Pode fazer diferença na humanidade. Então, eu acho que é interessante a gente pensar isso. Mas eu sei que o jovem sempre pensa nisso, em querer ajudar as pessoas. Isso é um sentimento muito bom. Mas só para lembrar disso, a gente pode fazer também as outras coisas em outras profissões. Então... Sim. Mas quando ele muda, faz diferença para uma pessoa de cada vez, ele está fazendo uma diferença para o mundo também, né? Porque sim. Quem é aquela pessoa, né? Sim. Mesmo que não seja para o médico que tem compaixão, aquela pessoa é tudo naquela hora. Sim. Né? Hoje, o que aconteceu? A medicina, o cuidado de saúde, em vez de chamar de medicina, vamos chamar de cuidado de saúde, ele ficou muito complexo. O médico não consegue fazer as coisas sozinhos. Então, ele vai precisar dos outros profissionais de saúde para o resultado ser bom. Uhum. Então, vou dar um exemplo. O neurocirurgião faz uma bela cirurgia. Se não tiver o fisioterapeuta para recuperar o paciente pode ficar com alguma sequela que o fisioterapeuta poderia ajudar. Por isso que eu estou falando que tem outras profissões que são importantes. O neurocirurgião operou. Se não tiver o enfermeiro ali cuidando daquele paciente no pós-operatório, cuidando dele, pode pegar uma infecção, por exemplo. Uhum. Então, só para lembrar desses detalhes, que outras profissões, de saúde ou não, têm um papel muito grande. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Hoje, olha que interessante, se você entrar em vários hospitais de São Paulo, não tem mais papel, é tudo no sistema. É tudo no computador. O prontuário. Tudo. Você imaginou, você precisa prescrever um medicamento e o prontuário caiu, você não consegue prescrever. O doente ficou prejudicado. Então o cara da informática assumiu um papel assim, o sistema tem que funcionar, porque eu preciso prescrever o remédio, o sistema não está funcionando, com certeza o remédio no mínimo vai chegar mais tarde para aquele paciente, entendeu? Porque vai demorar. Então é impressionante como as coisas no mundo... Até a receita pode ser, agora já não precisa ser mais no papel a receita, pode ser via WhatsApp, né? Ele apresenta a farmácia. Isso, tem sistema de receita digital, que tem total segurança, pode sim. Isso é verdade. Então, o nosso aluno que demonstra compaixão, ele ficou também indignação, no sentimento de uma raiva positiva, de dizer assim, não deveria, alguma coisa precisa ser melhorada aqui, eu tenho que ter compaixão com quem estou atendendo, com quem eu vou atender, com o ser humano, e preciso entender que eu não sou mais sozinho, eu tenho uma equipe, e a equipe das pessoas mais simples, aquelas que nem estavam no processo antes, agora estão dentro do processo, são importantes para o pós-operatório, são para a saúde do paciente, para todo o trabalho, né? E mais uma, e tenho que ser um bom comunicador. Porque eu preciso explicar para o familiar e para o paciente toda a situação que envolve aquele contexto. É verdade. Nós acabamos de comentar sobre isso que causa uma carga emocional bastante forte para o médico, né? De ter que dividir todo aquele conhecimento sobre aquele prontuário junto com o paciente. Uhum. Não é fácil, não é fácil. Bom, conselho que poderia dar aqui aos nossos alunos que querem fazer medicina? O conselho, a gente já deu algumas características, né? Não quer dizer que só são essas, mas a gente já falou. Uhum. Mas o conselho é assim, continue estudando, continue buscando a felicidade. Se você é feliz, você vai cuidar melhor das pessoas. Uhum. Continue cuidando de si, porque se você ficar doente, você não consegue cuidar dos outros, né? Então, são conselhos que, nesse mundo corrido de hoje, às vezes a gente esquece. Então, a gente precisa ter esse padrão de raciocínio, né? De condução. Eu preciso ter minha responsabilidade com os meus pacientes, preciso ter compaixão, mas eu também preciso ter responsabilidade comigo. Porque
Tem alguns alunos de medicina que estão trabalhando nos estudos de forma exagerada em relação à saúde, né? E às vezes chegam até a residência, e depois não tem saúde para eles próprios. É sobre isso que estamos falando. Por que eu estou falando isso? Hoje, uma das áreas de atuação das pessoas, que é a área de saúde, talvez seja uma das áreas que tem maior diagnóstico de burnout. E o burnout tem vários fatores, né? Então não vamos ficar aqui tentando discernir tudo isso. Mas um dos fatores de proteção para o burnout é isso que a gente está falando. É você procurar ser feliz, é para você se cuidar, é você cuidar de sua saúde. E cuidar da sua saúde é o que você acabou de falar. Não passar de suas horas de sono, não deixar de descansar, não deixar de praticar sua atividade física, de fazer seu hobby. Então, essas coisas, eu sempre falo para o profissional de saúde, a gente está falando para ser médico, medicina ou médica, eu sempre falo isso, cuide-se também, porque senão o estresse é grande e a chance de adoecer aumenta. Baseado em quê? Na própria literatura disponível, né? A taxa de burnout é extremamente elevada. Dentro da área de saúde. Dentro da área de saúde. Depois da pandemia, então, houve uma espécie de... Ficou evidente isso ou alguns ainda estão alienados em relação a essa conscientização? Não, na verdade... Qual é o clima que você está sentindo dentro do hospital? As pessoas reconhecem o burnout, mas existe uma alienação de como resolver esse burnout. A alienação em relação a isso existe ainda, mas eu sempre falo, eu não fico muito chateado com isso. Já reconhecemos o problema, então é uma questão de tempo para a gente tentar resolver. Então eu fico tranquilo, mas assim, só para você ter ideia, nessa época da pandemia, tem estudos publicados, não vou citar o nome de hospitais, mas tem estudos publicados de hospitais, taxa de burnout de 30%, 40% da equipe, entendeu? É bastante. Então, mas o que acontece? O aluno que vai começar, se ele tiver consciência dessas coisas, ele vai criando um mecanismo de proteção. Qual é o mecanismo de proteção? Não é não participar, é participar mais assim, olha, eu faço atividade física 4 vezes por semana, e eu faço 4 vezes por semana. Eu me alimento adequadamente. Eu saio com os amigos. Eu durmo normal. E eu vou ajustando isso. À medida que você faz essas coisas, a chance de você adoecer vai diminuir. Baseado em quê? Na própria literatura médica, né? Qualidade de vida, atividade física, alimentação adequada, você faz isso. Agora, fico estudando até 3 horas da manhã, e não estou dizendo que você não vai poder fazer isso, porque às vezes você tem um concurso, você quer se dedicar, mas você fazer isso incondicionalmente, não dormir, não se alimentar, não fazer atividade física, vai dar problema. Muito obrigado. A Escola do Pensar agradece a sua presença aqui, os nossos alunos, por essas informações tão importantes em relação à escolha de carreira e à profissão deles e a própria saúde mental e física desses nossos alunos. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês.